A Ponte Estaiada de Teresina foi o espaço escolhido para essa entrevista especial, um bate-papo literário com o escritor, jornalista Sérgio Matos, que esteve em Teresina para participar do ciclo de debate sobre a história da imprensa, a convite da professora Jaqueline Dourado. O Sérgio fala sobre comunicação, em especial a história da televisão, que é uma de suas especialidades, além de seus livros, poesia e romances. Confira só. A partir de agora vamos falar sobre comunicação e literatura com um dos maiores referenciais no assunto no Brasil. Ele é professor, escritor, romancista, jornalista, um dos maiores professores das universidades brasileiras hoje quando se fala em comunicação e em especial história da televisão. Sérgio Matos, cearense, que aos 10 anos chegou na Bahia, onde mora, lá é professor e vai falar um pouco para a gente desse universo. Então, professor, nos 60 anos da televisão no Brasil, muita coisa evoluiu a esse tempo, já que você acompanha essa trajetória em livros? Sim, eu acredito que sim. Você imagine que a nossa televisão está com 60 anos, né? E ao escrever a história da televisão brasileira, na verdade eu constatei, dentro do contexto socioeconômico, político e cultural, que a história da televisão é a história do Brasil contemporâneo. Por causa das tentativas de influência, tentativa de controle, tudo, dependendo do período de governo, sempre houve uma tendência diferente. Então eu analiso a história da televisão dividindo por períodos. Então você tem um período inicial, que eu chamo a fase elitista, quando a televisão foi extremamente elitista, né? Quer dizer, os tipos de programas que nós tínhamos eram elitistas. Depois a fase populista, quando elitistas governo... seria mais culturais? Mais culturais. Era balé, era orquestra sinfônica, era um programa de entrevistas longos, entenderam como o começo da televisão foi, né? Extremamente elitista. E com o tempo hoje mais popular ainda, né? Posteriormente, a partir de 64, que aí uma segunda etapa que começa a história da televisão, com o golpe de 64, foi que houve. Se instala no Brasil um controle político-militar, né? E a televisão então passou a ser popularesca. Aí entram os programas de auditório e tudo mais. Aí depois retoma e vira para a qualidade, que é exatamente aquele período quando o Brasil começa a se nacionalizar, o Brasil nacionalista, foi o período do governo Geisel, e começa aquilo, e também a televisão se nacionaliza, contra os enlatados americanos, né? Para cortar os filmes de cowboy, policiais, tinha muita violência, e começa a ser estruturado aqueles programas como aquele O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi considerado pela Unesco como um dos melhores programas infantis do mundo. Aí ela continua subindo em termos de qualidade. Aí de repente vem um Plano Real. Aí abertura comercial, classes sociais emergindo, sim, exato. consumo aumentando. Se você pegar, quando for o Plano Real, vamos pegar assim, 94, 96 a 98, esse período de 96 a 98, foram vendidos no Brasil, devido ao Plano Real, 6 milhões de aparelhos televisores para famílias que nunca tinham tido acesso à televisão. Então isso significa, se a gente considerar que essas famílias emergentes, né, estavam subindo de categoria social, a classe média tem uma média de 4 a 5 pessoas. Nessas famílias, às vezes, tem 10 pessoas. Mas vamos considerar que sejam 5 apenas. E classe A, B tem canal pago, sim, né? Pois é, eles furaram, porque em 95 todo mundo foi para o canal pago, que em 95 foi criado o canal, o TV a cabo, né? Então, entraram no mercado esses 30 milhões de pessoas, vamos botar assim. E a TV aberta hoje aposta mais nesse segmento, nesse pessoal, né? Em termos de conteúdo, com certeza, programação. Observe, 6 milhões de televisores, são 30 milhões de pessoas no mínimo, vindos de baixo. Que tipo de programa você iria oferecer para atrair a atenção e prender essa audiência, já que a classe A e B tinham migrado para o canal pago? Os programas de baixo nível. E é exatamente nesse período que surge Ratinho, surge Leãozinho e outros tipos de programas mais de baixo nível. Como é que você avalia a presença e o sucesso das telenovelas brasileiras, não só no Brasil, como no mundo, e ao mesmo tempo, por exemplo, a novela que foi rodada no Brasil há 20 anos, faz sucesso no Canal Viva, que é Vale Tudo. Como é que se explica isso? Bom, digamos que o brasileiro sempre foi aficionado em folhetins, né? Quer dizer, os folhetins, por exemplo, os livros eram vendidos nos 2 últimos séculos passados
em capítulos nos jornais, eram vendidos como folhetim. Esse folhetim foi para o rádio, do rádio passou para a televisão, quer dizer, é uma característica nossa. E as nossas telenovelas, elas são umas histórias que têm começo, meio e fim. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, uma novela leva 40 anos, 50 anos, 60 anos, não acaba nunca. Vamos falar então sobre comunicação ainda, agora sobre jornalismo com o professor Sérgio. Um dos seus livros, A Imparcialidade é Mito. Isso. Isso é de fato mito? Ou existe não existe o subjetivo? Ou existe, olha, eu acredito que seja a imparcialidade é mito porque a escolha do processo de edição começa no já próprio seleciona, repórter. né? O repórter já seleciona, né? O repórter seleciona as pessoas que ele vai ouvir, ele seleciona as falas, né? Então, a partir do momento que você começa a editar, então você não pode dizer que você é totalmente parcial. Você, na escolha da fonte, você já deixou... Professor, isso quer dizer, se o jornalismo é um reflexo da realidade, essa realidade também é reconstruída. Reconstruída. Sempre. O jornalismo, o que é o jornalismo? É a reconstrução da realidade, né? A gente reconstrói o tempo todo. O Sérgio Matos é convidado do 4º ciclo de debate sobre a história da imprensa no Piauí. A gente convidou para esse espaço, né? Que é um dos pontes culturais e turísticos de Teresina. Gostou da ponte? A ponte é lindíssima. Me lembra uma que tem em Brasília, né? Tem uma em Brasília, assim, com esses arcos, assim, muito bonitas também. Então a gente vai continuar falando com ele agora sobre literatura, que é também um dos fortes dotes dele, né? Já que ele também escreve muito bem, tem vários livros lançados, e a gente vai passear por aqui na Ponte Estaiada de Teresina. Apresentando Teresina para o professor Sérgio. Professor, qual a impressão assim, de ver a cidade por esse ângulo? Rapaz, olha, sempre do alto é bom, né? É verdade. A visão do alto é sempre uma visão privilegiada, privilegiada, né? E panorâmica, né? Você não tem como você habitar. Você tem... E aqui, no caso, você vê a cidade inteira, né? E agora vamos falar de literatura, poesias e romances que levam a assinatura desse grande escritor. Inclusive, um já pode virar romance, que é As Confissões Sexuais de Maria Francisca. O universo erótico, romântico, como é que é essa obra, professor? As Confissões de Maria Francisca é um romance, né? Ele foi publicado em 2008 pela Escortese, de São Paulo também, e é um romance de luxúria, né? Onde tem uma mulher de 30 anos, resolvida, né? Que entra em crise porque ela é compulsiva, sexualmente compulsiva, é compulsiva por sexo e resolve se curar. E aí aconselham ela duas coisas, ou ela procura um pai de santo, ou ela procura um padre. Ela preferiu procurar o padre. Então o livro conta a confissão dela com o padre durante um fim de semana. Ela por ela ou ela pelo padre? O padre não pode revelar o segredo, né? Como é que acontece essa narrativa? Aí o narrador observa, ouve e reproduz. É terceira pessoa. A história dela toda ao padre, né? Então todas as conquistas que ela fez ao longo da vida, as experiências sexuais dela toda, todo tipo de experiência que ela viveu. E ela é uma pessoa assim, extremamente pragmática, porque ela, quando ela quer conquistar um homem, ela faz um estudo do cara, né? Estuda tudo, e aí usa as técnicas da comunicação, do marketing, do produto, e aí quando ataca para derrubar. Aí derruba o cara e derruba qualquer um. E a parte poética, ela veio antes dos romances? São vários livros publicados. Eu tenho 44 livros publicados. Poesia foi com que eu comecei, né? Eu tenho 8 livros de poemas, lancei um agora recente, no dia 15 desse mês. Eu lancei um livro, Essência Poética, no qual eu reúno toda a minha obra poética até agora, né? São 45 anos de produção literária, de 1965 a 2010. Com livros publicados e poemas inéditos. E também tem biografias, né? Qual a diferença entre esses estilos? Biografias, por exemplo, são romanceadas, você usa a caracterização da época, da história? E você usa, de certa forma, um pouco das técnicas de romance para poder situar o contexto no qual o biografado existiu. Porque se eu pegar a sua vida aqui, você foi criança, eu vou ter que romancear como foi a sua infância, né? Resgatar os pontos, os fatos reais e jogar dentro de um contexto que possa transcrever para as pessoas imaginarem o cenário.
Então, de certa forma, a biografia é uma recriação da vida da pessoa, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Coloca Como a televisão conhecedor da televisão, do jornalismo, da imprensa brasileira, da importância disso como fator de transformação e educação, o que é que o senhor achou dessa questão de decisão do STF de finalizar, de proibir, aliás, de não permitir mais uso do diploma, atividade Vamos jornalística? colocar da seguinte forma. Eu fiz parte da comissão do MEC para as novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo, né, sob a presidência de Zé Marcos de Mello. Se você me perguntar, você é contra ou a favor do diploma, eu digo assim a você, eu sou a favor do diploma. Sempre escrevi a favor, sempre defendi o diploma. Se é contra ou a favor a obrigatoriedade do diploma, eu vou dizer assim, não faz sentido, tá? Porque o que é que ocorre? Se você está trabalhando hoje numa empresa, ou vai trabalhar numa empresa, a empresa vai preferir contratar uma pessoa que já foi treinada por uma universidade, que estudou 4 anos ou mais. Eu acho que eles preferem o formado, né? Então eles vão os próprios meios de comunicação... O próprio mercado vai buscar o profissional que já está treinado, porque senão ele teria que investir, gastar muito dinheiro no treinamento da mão de obra. Então não é negócio para eles, então eles vão continuar pegando. Então é necessário que tenha formação de nível universitário, mas a obrigatoriedade não faz diferença, tá? Ok, então Insight TV Literatura, falando de livros, de comunicação com o professor Sérgio Matos, doutor no assunto. A gente agradece e bem-vindo ao Piauí, tá? É uma satisfação estar aqui e também dar essa entrevista para você. Ok, curta só um pouquinho do pôr do sol desse cenário especial.